Isaías, capítulo 56. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E os estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. O Senhor Deus diz: venham, animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos, que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa, e ainda mais do que hoje. Glória a Deus. Olha só então, versículos 1 e o 2, então, ele trabalha sobre o seguinte: sejam fiéis, sejam obedientes aos ensinamentos antigos, oposição à modernidade deste tempo babilônico. Então nós vemos aqui que ele, inclusive, ele cita um dos mandamentos que provavelmente é um dos mais citados, da questão de guardar o sábado, aquele que não profanar o sábado e guardar a sua mão de penetrar algum mal. Então nós estamos vendo aqui que todo o livro de Isaías, para aqueles que não fizeram o restante do estudo, ele é um alerta sobre acontecimentos futuros. Todo o livro de Isaías. Ele é um dos muitos profetas que avisaram o povo sobre coisas terríveis que iriam acontecer lá com relação à Babilônia, desde o começo de Isaías até o capítulo 39. Depois ele começa a contar
tudo que de fato aconteceu, como aqui eles já estavam escravos, presos na Babilônia, e ele está aqui chamando a atenção ao povo à fidelidade de comportamento. Guardar o sábado, qual é o dia de ir à igreja? Aqui, todo sábado. Só se ia na igreja no sábado, no templo, porque lá nos primórdios da Bíblia, lá no Pentateuco, quando a gente estudou, a gente viu que só existia um templo em Jerusalém, e era só lá que podia ser adorado. Era como, só pode ter uma igreja lá em Bento Gonçalves. Então, todo sábado nós tínhamos que montar cavalo em cima de burro a pé, e ir lá para Bento Gonçalves, participar do culto e depois vir embora. Era assim que funcionava. E todo sábado, esse sábado eu estou cansado. Não tem cansaço. Todo sábado tem que estar lá, fazer seus sacrifícios, e não ia só de qualquer jeito, tinha que levar um monte de animal para o sacrifício dos seus pecados, era extremamente trabalhoso. Num tempo onde o povo não tirava nem um dia sequer para o Senhor. Nem um dia sequer. Deus vem e institui o sábado, um dia na semana, o 7º dia, para que o povo fosse ao templo e se dedicasse ao Senhor, devido a todas as responsabilidades que tinha, os animais que tinham que sacrificar, as ofertas que tinham que levar, os dízimos e assim por diante. Eles se preparavam ao longo da semana para este momento, para este dia. E aqui, o povo lá no exílio, em um país diferente, na Babilônia, rodeado de deuses de todos os tipos, aqui ele está chamando a atenção do povo. Fiquem firmes nos ensinamentos e nos mandamentos que vocês aprenderam. Não se contamine. Volta ali para mim na descrição ali, Sejam fiéis, sejam obedientes aos ensinamentos antigos, uma oposição aos modernos, à modernidade do tempo babilônico, onde tinha um templo em cada esquina, onde tinham ali deuses de pedra que tu estava enxergando. Aqui eles tinham que... não era apenas os sacerdotes que faziam o trabalho, e aqui Deus está chamando a atenção deles. Cuidado com essa modernidade. Não é este o caminho. Fica firme naquilo que eu ensinei para vocês. Um povo extremamente dificultoso de crer. Eram pessoas duras de coração. Tu prega, tu mostra a verdade e insiste no erro, insiste no pecado. A impressão que dá quando você lê os demais livros é que era um povo que estava ansiosamente se preparando para o inferno. Eram pessoas que tinham o prazer, eu vou um dia morar com o capeta. Sabe que tem muita gente assim ainda? Tem, e como tem, O meu prazer será um dia estar morando com o capeta, por isso eu não vou dar ouvido, eu não vou me converter, eu não vou mudar, eu vou agir do jeito que eu quero, porque o prazer é morar um dia com o capeta. Que Deus te repreenda e vá sozinho, Enfim. E aqui o povo tinha essa dificuldade. Então Deus chama a atenção. Guarda os mandamentos que vocês aprenderam. Muita coisa nova vai acontecer. Muitos profetas já estavam anunciando a questão da vinda do Messias. Porém não era algo para agora, para este momento. Ainda guarda o sábado, não coma os alimentos que são proibidos, te mantenha na tua fidelidade, há um tempo para todas as coisas, dê tempo ao tempo. Olha o versículo 3 ao 5. Ninguém que escolher ser fiel será desprezado. Não olhe para trás, e sim para frente. Não importa os defeitos, os erros, as falhas que tu cometeu no passado. Deus, Ele te aceita do jeito que você é. Tu só não entra no céu desse jeito. Mas você é muito bem-vindo sempre do jeito e do modo que você desejar vir à casa de Deus. E vemos aqui então nesse 56, que aqui Deus está trabalhando essas questões para que ninguém se diminua, se despreze, se desvalorize por aquilo que fez no passado. Esquece o passado, tu não tem como mudar o que passou. Agora tu pode ser diferente de agora em diante.
Minha função como pastor não é julgar você, ou o que quer quem seja, né? O modo que você vive é problema teu, não tenho nada a ver com isso, né? Agora, a minha função é mostrar o caminho certo e o caminho errado. Depois, se você vai andar pelo certo ou pelo errado, bom, aí é tu e Deus, não tenho nada a ver com isso, né? Agora, não há pessoa que Deus não venha a aceitar, não há pessoa que não possa ser mudada, transformada. Há muitos anos atrás, uma vez um jovem, ele veio aqui pedir oração pelo seu marido que estava morrendo, né? Ele era um homossexual. Veio vestido de mulher, normal, conversei com ele, falamos, orei por ele, muito querido ele. Depois até dei carona para ele até o hospital, enfim, eu estava indo levar a irmã Orfelina, né, em casa. Aí a gente foi falando de Jesus e o quanto Deus é bom, o quanto Jesus é bom. Nem me preocupei em falar de homossexualismo, qualquer coisa disso. Isso aí todo mundo já está careca de saber. Eu queria que ele conhecesse Jesus, poxa vida, né? E a gente foi conversando do quanto Jesus era bom. Naquele tempo eu ainda não tinha muito conhecimento da Bíblia, estava começando, como muitos de vocês, né? Mas o pouco que eu sabia, eu fui falando quanto Deus era bom, e a gente foi conversando, depois nunca mais vi ele. Aí se passou os anos e veio um jovem na igreja. Eu sou péssimo para nome, se em algum momento eu for te cumprimentar, não lembrar o teu nome, é normal. Né? Do teu lindo rostinho, não esqueça. Agora, do nome, é uma dificuldade. Eu nem tento decorar, porque eu não tenho muita memória para nome. Né? Agora, aí um dia aquele jovem me chamou a atenção, porque ele era parecido com alguém que eu já conhecia, né? Enfim, mas não lembrava de onde. Mas fazia muito tempo, né? Aí no final do culto, quando praticamente todo mundo já tinha ido embora, ele veio aqui na frente falar comigo: pastor, tu lembra de mim? Eu disse: olha, eu para nome sou muito ruim, agora rosto eu não costumo esquecer. Já te conheço de algum lugar, não lembro de onde. Ele disse: eu sou aquele jovem que entrou aqui vestido de mulher uma vez, o senhor me deu carona até o hospital. Aí eu lembrei, a minha memória para essas coisas é muito boa. Aí ele disse: eu senti de Deus que eu tinha que vir aqui para te agradecer, porque teve 2 igrejas aqui em Canoas que eu estive, que eu me senti muito bem, e a tua foi uma delas, e eu me converti, e agora eu sou pregador numa igreja ali em Alvorada. E ele veio agradecer. Então, Deus muda as pessoas? Claro que muda. Porém, elas têm que seguir esses passos do capítulo 55. Elas vão ter que mudar a sua forma de pensar, vão ter que mudar a sua forma de agir. Não porque eu estou impondo isso para você ou para quem quer que seja. Não, eu nem toquei no assunto disso na época com ele. Acho que a primeira coisa que tu tem que conhecer é Jesus Cristo. Não adianta tu decorar um monte de regra. Quanta gente diz que ainda hoje guarda sábado, a vida é uma desgraça, nada dá certo, nada vai para frente. Então o que adianta, tio? Não adianta isso. O que nós queremos é construir um relacionamento de verdade com Deus, para que Deus possa mudar a tua vida, não porque eu falei, mas você vai mudar porque você sentiu que Jesus está falando contigo, e você vai ser diferente porque percebeu que Jesus é bom. Então veja que nós temos a oportunidade de aceitarmos esta salvação como aquele jovem aceitou, né? Deus é muito bom. Então ali do versículo 3 ao 5, Deus ele não abandona ninguém, não vira as costas para ninguém. Olha do 6 ao 8. Se a tua fidelidade hoje for igual à dos que já passaram pela terra, serei contigo como fui com eles. É uma promessa. Não existe diferença, do 6 ao 8. Se você for fiel a Deus como todos que antes foram fiéis a Deus, você vai ter a oportunidade de salvação do mesmo jeito que eles estiveram. Se você for ímpio, rebelde, teimoso, do mesmo jeito que os maus foram, você vai ir para o mesmo lugar. Não tem diferença, não importa a época, não importa o tempo, não importa o momento. Deus ele promete, se você for fiel a Deus, obediente, a oportunidade de salvação que eu tenho como pastor é a mesma que você tem
como obreiro, como membro, como visitante, ou assim por diante. Deus, ele te ama do mesmo jeito, né? Olha ali do 9 ao 12, e o grande perigo quando a gente tem a questão da religião muito forte, é nós acreditarmos em falsas verdades. Ah, eu sou bispo, então eu já estou salvo. Não, de jeito nenhum. Eu estou buscando a minha salvação todos os dias. Salvo eu vou estar quando eu entrar no céu e for dito que eu sou bem-vindo. Aí eu estou salvo. Os que estão lá no paraíso hoje vivendo, esses estão salvos. Nós estamos aqui correndo atrás da salvação e a oportunidade é a mesma. Porém, aqui havia, do versículo 9 ao versículo 12, aí que é a grande dificuldade de pregar para pessoas que já têm religião, que já têm uma crença, porque isso enraiza e tem uma forte ligação com as emoções. Então, pregar o evangelho para as pessoas não tem diferença nenhuma em pregar lá para um homossexual ou para um crente desviado. A dificuldade é exatamente a mesma. Ambos vão ter que ter uma mudança de comportamento que é extremamente difícil. Agora, nós precisamos puxar isso para nós. E estes condutores cegos vivem apenas para alcançar seus próprios interesses. E desejos nunca se saciam, serão devorados. Então, aquele que vive, o seu modo de viver não está ligado a Deus. Ele vai à igreja para alcançar coisas para o seu modo de viver. O objetivo é ter uma casa cada vez maior. O objetivo é ter uma vida cada vez melhor. O objetivo é conquistar cada vez mais coisas. O objetivo é agradar a esposa. Ou seja, Deus é apenas um meio para se alcançar isso. Isso é muito ruim. Você acaba se tornando escravo dos teus próprios pensamentos. E facilmente em situações onde você teria que escolher. Hoje, sábado, eu vou à igreja buscar a Deus, ou eu vou ficar em casa descansando hoje porque a semana foi muito puxada. Muito provavelmente você vai ficar em casa. Por quê? Porque a tua vida pessoal, ela é muito mais importante que Deus na tua vida. As tuas decisões ao longo do tempo. Vai ser muito mais fácil você fazer 4, 5, 6 horas extra no mesmo dia do que você fazer 2 horas de leitura da Bíblia, fazer 6 horas de jejum. Essas coisas, passar 2 horas lendo a Bíblia, vai dar sono, vai dar cansaço, é chato, não vai fazer. Agora, se tiver que fazer 4 horas extra no sábado à noite, faz tranquilamente, feliz da vida. Por quê? Porque a vida aqui na terra é muito mais importante do que se aproximar de Deus. Isso é perigoso, porque facilmente encobre os nossos efeitos, encobre os nossos pecados, facilmente nos torna ignorantes para muitas coisas. Não te ofenda com a palavra ignorante, pois ela apenas descreve alguém que fala sobre algo que não tem conhecimento. Não tem nada de feio nisso. Ser um ignorante é falar sobre algo que não tem conhecimento. Ou seja, então facilmente este modo de comportamento nos torna ignorantes, pois nós acreditamos que estamos salvos porque somos dizimistas, acreditamos que estamos salvos porque estamos indo na igreja, acreditamos porque estamos salvos porque temos a carteirinha de membro, aquela primeira amarelinha que foi lançada lá em 1800 e alguns. Então veja que não é isso que vai te salvar, essas coisas tudo ficam para trás. Então é perigoso porque esses condutores cegos serão devorados. E muitas vezes eu alerto porque por vezes as pessoas erroneamente interpretam a Bíblia de forma isolada, e isso é perigoso porque ela pode até te induzir a falsas verdades. Se você ler lá em Atos, que nós estamos estudando agora, livro de Atos, na 7ª temporada da série Atitude, nós vamos estudar todos os textos do livro de Atos que falam sobre a história do apóstolo Paulo. Creio que de todas as séries que eu gravei, esta vai ser a temporada maior
São 32 episódios. Né? Eu já tenho prontos eles até. E em cada um deles a gente vai perceber estes cuidados, este zelo, né, que os servos tinham para não se tornarem condutores cegos, né? Eles focavam muito aquilo que era de Deus ao longo da vida e não deixavam de ter as coisas da vida por causa disso, muito pelo contrário, eram muito mais abençoados. O próprio apóstolo Paulo, mesmo ao final da sua vida, ele mesmo dizia que ele estava farto, de tudo ele tinha abundância, que de nada ele tinha falta. Ou seja, estava muito abençoado, mas ele focou naquilo que tinha realmente valor. Este Isaías 56, em salvação para os gentios, isso aqui só foi se cumprir mesmo lá no Novo Testamento. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. A gente viu, inclusive, alguma coisinha no último episódio, né? Ou seja, lá no tempo de Cristo, os judeus, os crentes, não se davam com os ímpios. Não se davam. Tu não é judeu? Tu nasceu para ir para o inferno. E aqui em Isaías, já falando que ninguém vai ser desprezado e assim por diante. Mas isso aqui só foi se cumprir mesmo lá através de Cristo. 57, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta?